Olá e bem-vindos a mais um AB Ciência. No episódio de hoje temos algumas experiências e demonstrações espetaculares ao nível das melhores que já viram por aqui. E daqui a pouco, imaginem só, vamos levantar este carro no ar só com a força de braços. Fiquem connosco, já de seguida vamos ver como fazer explosões com uns simples tubos de metal enferrujados. Lionel, está um bocado esquisita esta bancada. Tens a certeza Achas? que é uma experiência científica que nos vais mostrar? É, e garanto que vai ser das boas. Vamos fazer uma reação química muito interessante e aproveitar também para demonstrar um princípio importante da física. Bem, já percebi que vai ser ciência fantástica no seu melhor. Exatamente. Vou começar aqui com estas duas bolas de ferro. Quando eu bato com as bolas uma na outra, a energia mecânica do choque converte-se em energia térmica, o calor, como se costuma dizer. E nós podemos ver isso muito facilmente se batermos com as bolas colocando uma folha de papel no meio delas. Eu vou pedir Mas aqui isso quer dizer que liberta calor. Liberta calor, exatamente. A Mariana agarra na folha, pode ser. E o Pedro agora vai bater com as bolas com força. Bem, O que é que estão a ver? o que é que aconteceu? Está a bom, ficar tá bom, cheio de Pedro, buraquinhos. Exatamente, que é justamente o calor que se liberta, portanto, as altas temperaturas que vão queimar o papel. E cheira a queimado. Cheira a queimado e tem mesmo estas orlas Vocês aí acastanhadas. não devem sentir, mas aqui está a cheirar a queimado. Que é o papel queimado. Ou seja, quando nós chocamos dois objetos de metal, liberta-se energia. E nós agora vamos aproveitar essa energia para fazer uma reação química. Entre a ferrugem, Sim. ou mais concretamente, ou mais corretamente, o óxido de ferro, e por isso é que temos aqui estes tubos que estão enferrujados, e o alumínio. O alumínio com folhas de papel de alumínio que De temos em alumínio. casa? Exatamente, é isto que nós vamos utilizar. E, portanto, aquilo que eu vos vou pedir é que vamos embrulhar um dos tubos, que estão enferrujados, relembro, isso é importante, com a folha de papel de alumínio. Pode Mas ser? se calhar é melhor protegermos já. Tens toda a porque razão. Tens toda a razão. Ciência segura acima de tudo. Exatamente. Aqui e lá em casa. Então, Ponham os explosão. óculos, Mariana e Pedro. Vamos lá embrulhar um dos tubos com papel de alumínio. Pronto, temos aqui os dois reagentes de que precisamos, que é o alumínio e o óxido de ferro, ou a ferrugem. E temos uma forma de produzir a energia necessária para que esta reação química se dê, que é justamente a energia térmica que se liberta com o choque. E agora que pomos as luvas. Agora pomos as luzes. Estão prontos? Sim. Vamos baixar as luzes, por favor. Eu estou pronta também. Vamos? 1, 2 e 3. É espetacular! O que é isto? É a tal reação química que eu falei entre o óxido de ferro e o alumínio. Como esta reação liberta muita energia, é por isso que nós vemos as faíscas. Mais uma vez. Isso, vamos fazer mais algumas vezes? Olha, o professor Nuno Crato já chegou. A noite com ele, Carlota. Nós continuamos. Mas eu tenho sorte que eu posso ir a www.abciencia.net e vejo o resto. É verdade, consulta o nosso site. Vamos isso? Olá, professor Nuno Crato. O que é que nos traz para o enigmático de hoje? Papel? Sim, papel. Vamos começar com uma pergunta simples. Se eu dobrar uma folha de papel 50 vezes, Sim. qual é a altura que obtenho? Bem, não sei. Isso teria que fazer as contas. Tinha que me dar algum tempo, não sei. Bem, fazer as contas e fazer experiências. Dois ingredientes fundamentais em ciência. Mas antes de tudo, dá-me uma ideia. Qual é a altura? Meio metro? 1 metro? Bem, não sei. Não é fácil. Eu diria meio metro, no máximo, talvez. 10 metros? Não, 10 metros não me parece. Isso não. A distância da Terra ao Sol? A distância da Terra à Lua? Bem, não exageremos. Temos que fazer apostas sérias, mas de qualquer forma, com as apostas que já falhei, não consigo fazer mais. Vamos ver o que é que diz a nossa assistência. Se eu dobrar uma folha de papel ao meio, e depois ao meio, e depois ao meio, 50 vezes, qual é a altura que eu obtenho? Tu achas que é 2 metros? Acho. Quem é que acha que é mais? Quem é que acha que é mais? O que é que tu achas? Achas que é da altura do Cristo Rei? Não. Quem é que tem um palpite? Da Terra ao Sol. Da Terra ao Sol? Da Terra ao Sol. Bem, tivemos aqui várias respostas diferentes, mas já vamos ficar a saber qual é que é a solução. E chegou a hora em que a nossa cozinha se transforma num laboratório. Ora viva, a engenheira Margarida Guerreiro, professora Paulina Mata. Olá. Então o que é que temos hoje? Hoje vamos fazer suspiros. Temos aqui açúcar, temos ovos e vamos fazer uns suspiros. Então posso-me oferecer para ajudar e bater as claras? Oh, Carlota, eu pode oferecer para ajudar, mas bater as claras não vai ser preciso. Vamos fazer uns suspiros, mas sem bater claras. Muitas vezes as pessoas pensam que quando batem as claras e estão a introduzir ar, é só esse ar que vai ser responsável pela expansão da massa. Mas não é verdade. Tem algum papel, mas
principal papel não é do ar, vai ser da água. Quer dizer que vamos ter que usar água para fazer esses suspiros? Pois não é preciso água. Não é preciso água porque os ovos, que são de facto a maravilha na cozinha, mas que têm uma ciência envolvida espantosa, Por fora e por dentro, não é? por fora e por dentro, vamos partir aqui um ovo, que é das coisas mais lindas, se bem observadas, e esta clara é, no fundo, uma solução que contém 90% de água e 10% de proteínas, várias proteínas. Portanto, esta água É toda a que vai precisamos. chegar, exatamente, vai chegar para fazer os nossos suspiros. Esta água, portanto, vai entrar em ebulição, passa a vapor, e quando passa a vapor, faz com que a massa se expanda. Nós vamos usar um açúcar, vamos usar icing sugar. Isto é importante porque fazendo com açúcar normal não vamos ter o mesmo resultado. O icing sugar é um açúcar finamente dividido, mas que contém um bocadinho de amido. E pronto, temos a massa preparada e fica com a consistência de uma plasticina. Vamos fazer então umas bolinhas do tamanho de nozes e vamos levar a bolinha a aquecer. Vamos levá-la aqui ao micro-ondas. E não é ao forno. Não, micro-ondas. Micro-ondas. Vamos fazer no micro-ondas porque a água aquece mais rapidamente e o efeito é melhor. Portanto, as proteínas da clara vão coagular com a temperatura, não é? E vão rigidificar esta estrutura que se vai formando com a evaporação da água. E o amido vai ajudar também. É mais ou menos 1 minuto. A potência máxima? Sim. Tem um ótimo aspecto. E cá temos o suspiro, aquela bolinha transformou-se Mesmo simples, afinal. neste suspiro grande. Agora, deixar arrefecer um bocadinho para ficar mais rijo e depois tirar do papel. Ai, E com morangos. para não provarem só os suspiros simples, vocês põem uns morangos e um pouquinho de iogurte. Temos que testar. Pronto. É prova organolética. Exatamente. São os testes organoléticos. Posso experimentar, então? Acho que sim, eu parto-se facilmente, mas ponho ao prato. Obrigado. Se pensava que fazer suspiros sem bater as claras era como fazer omeletes sem ovos, estava enganado. Muito obrigado. Foi um prazer. Daqui a pouco vamos ver como se pode levantar um carro usando um conhecido princípio da física. E vamos também descobrir o Centro Ciência Viva de Proença Nova e ralis e regatas solares. Continuem com o AB Ciência. Olá, AB Ciência. O que eu gostaria de saber é porque é que nós temos arrepios. O arrepio é uma função corporal em resposta ao frio. Quando a temperatura interna do corpo cai, o reflexo de arrepio é disparado. O grupo de músculos em volta dos órgãos vitais começa a tremer em pequenos movimentos na tentativa de criar calor. Por curiosidade, ao arrepiar-nos, os nossos pelos automaticamente levantam-se e fazem com que uma camada de ar fique parada sobre a pele, funcionando como isolante térmico. Bom, cá estamos de novo e aparentemente o Lionel tem mais uma experiência para nos mostrar. Bem, não é tanto uma experiência, é mais um truque, ou melhor, um desafio que eu te vou fazer. Temos aqui estas duas garrafas cheias de água. Sim. E eu quero te perguntar, achas que consegues esvaziar a tua garrafa primeiro do que eu? É só isso? Só isso. Achas que consegues? Bem, vou tentar. Então vá, quando eu contar até 3 começamos, está bem? Tá. Vamos girar ao contrário já ou não? Sim. 1, 2, 3. Como é que tu... Mas como é que tu conseguiste fazer isso? Tu já acabou. Pois já, acabou bastante primeiro que a tua. Visto que eu, quando virei a garrafa ao contrário, fiz um movimento circular. Reparaste? Estava mais concentrada às vezes à minha, mas sim. Mas isso gerou um pequeno tornado, um género de um furacão dentro da garrafa, ou um vórtice, para sermos mais corretos. E esse vórtice cria um canal no meio da água que deixa entrar o ar dentro da garrafa. E assim ela esvazia-se muito mais rapidamente. Bem, assim não vale, assim ganhas sempre. Mas eu disse que Eu havia não um sei esse truque. truque, mas Mas eu eu não disse que sei. havia um truque. Mas queres fazer tu agora? Quero. E agora até é muito mais giro. Então toma lá, isto é para ti. Agora Bem, temos que aqui... engenhoca é esta? Pronto. Aqui eu acrescentei este óleo, que é um óleo colorido e que nos vai permitir ver o vórtice de que eu te falava há pouco. Queres Sim, fazer então? quero. O que tens que fazer é virar ao contrário, dar aquele movimento circular que eu te estava Vai a falar. passar para esta garrafa. Exatamente.
Vamos lá ver se conseguimos ver então o tal vórtice. Agora corado O de movimento vermelho. circular. Exatamente. Ou seja, vais fazer um furacão dentro da garrafa. Força. Com energia, com energia. E para agora, para agora. Consegues ver? Espetacular, sim! Aqui está o tal Está vórtice. espetacular! Bem, é lindo. Como é que isto aconteceu agora? Eu queria dizer, o que acontece é que o óleo, como é menos denso do que a água, fica no centro e, portanto, define o vértice do nosso furacão. É lindo, não é? É espetacular. Mas, entretanto, temos mais uma demonstração espetacular para vos apresentar. Lembram-se do carro com que entramos neste programa? Então venham daí. Nossa produção esteve muito ocupada a preparar esta estrutura. Graças a ela, vamos poder mostrar-vos um dos princípios mais antigos da física. E para isso vamos pedir a ajuda da Catarina. Catarina, achas que consegues levantar este carro só com esta alavanca? Consigo. É? Vamos ver? Vamos a isso? Boa, Catarina! Podes levantar. Espetacular a força da Catarina. É verdade, isso mesmo. E o que nós fizemos aqui chama-se uma alavanca, que é um sistema usado para multiplicar a força. Ali no meio, junto ao carro, temos o fulcro. E os dois braços têm comprimentos diferentes, como se pode ver. O efeito da força é proporcional não só à força, mas também ao seu braço, isto é, à distância entre o ponto de aplicação da força e o fulcro. Bem, é assim que a Catarina se torna numa super mulher. Em Portugal, como no resto do mundo, as florestas estão muito ameaçadas. É por isso que o Centro de Ciência Viva de Proença Nova, dedicado à floresta, vai mostrar-te como elas são importantes para o futuro do nosso planeta. Na tua visita vais descobrir como a floresta é uma fonte de vida, uma fonte de bem-estar e uma fonte de riqueza. Em inúmeras exposições interativas vais aprender coisas fascinantes sobre todos os aspectos das florestas, os económicos, os humanos, os ambientais e até os biológicos. Para a energia. Pull the lever to let the energy come through. Parabéns, acabaste de Fizemos alimento. Congratulations. Mas vais também ficar a conhecer os perigos que as ameaçam. Se és amigo da floresta, não podes faltar. Vem visitar o Centro Ciência Viva de Proença Nova. Hoje, nos nossos pequenos grandes cientistas, temos connosco o professor Rui Costa e um grupo de alunos da Escola Ancorenses de Vila Praia de Âncora. E vão-nos falar de ralis e regatas solares, não é isso? Esta história dos ralis e regatas solares começou basicamente por uma brincadeira. Há 4 anos, mais ou menos, a Ciência Viva e a Sociedade Portuguesa de Energia Solar lançaram um concurso, é o projeto Padre Himalaia, que visava que os alunos construíssem brinquedos, construíssem artefatos que utilizassem energia solar. Um dos escalões desse concurso era o concurso dos carros solares, em que os carros têm que percorrer uma pista, no formato de 8. São esses dois que nos São estes dois. Exatamente. Com este carro tivemos a felicidade de conseguir ir à Austrália e ganhar um prémio de design. É realmente um carro muito bonito. Tem a particularidade de seguir os regulamentos australianos, que obriga a ter uma célula protetora para carregar um ovo. Ou seja, o carro tem que percorrer a pista toda e chegar ao fim da prova com o ovo inteiro. O segredo destes carros é saber como gerir a luz que o sol nos fornece e a eletricidade que o painel solar produz. Há muitos detalhes que têm que ser acertados, a intensidade de corrente, a tensão que é fornecida, a desmultiplicação do motor, o tamanho de rodas, a própria aerodinâmica do carro tem que fazer fluir o ar todo sem provocar atrito. Por exemplo, este carro tem um sistema que o ar entra por aqui
e refrigera os painéis por baixo. É importante que os painéis permaneçam o mais frescos possível durante a corrida. E, portanto, qualquer um desses carros, ao ar livre, com dia de sol, circula, Dispara e ninguém mais o apanha. alcança velocidades muito elevadas. Digamos que numa pista boa, sem muito atrito, chegam a fazer 30 km por hora. Isto foi a nossa primeira brincadeira. No ano passado começámos a trabalhar com os barcos solares. É um brinquedo mais simples de construir que os carros. Não exige tanta mecânica, que o motor é ligado diretamente à hélice. Há vários modelos. Aqui temos basicamente 2 modelos, né? Os trimarãs e os catamarãs. Catamarãs com 2 cascos apenas e estes 3 que são 3 trimarãs. Bom, o segredo disto é fazer um barco o mais leve possível e o mais estável possível. Os barcos são guiados por estes mastros. Então, de uma ponta à outra da piscina ou de um lago, monta-se um fio de nylon. O barco entra em cima do fio de nylon, sem ficar pendurado, o fio de nylon fica solto aqui. O segredo disto é ajustar os painéis virados para o sol. Com isso, dá-nos a intensidade de corrente mais alta possível para o motor ter potência e binário suficiente para pôr o barco a andar. Obrigada, professor, e obrigada a todos por terem vindo. E nós vamos ficar com mais um zingarelho impedível. E já sabem, se quiserem ver mais alguma destas experiências em pormenor, vão a www.abciencia.net. Quando eu era miúdo, uma das coisas que mais me fascinavam eram os robôs. Mas nessa altura, eles só apareciam nas histórias de ficção científica. Entretanto, passaram uns anos e os robôs saíram dos filmes e entraram nas nossas casas. É o caso aqui do nosso amigo, o Robo Sapiens Media. Vamos vê-lo em ação. Incrível, não acham? O Robo Sapiens Media é o passo seguinte na evolução dos robôs pessoais. O que ele traz de novo são capacidades multimédia, incluindo uma câmara de vídeo e uma flexibilidade e capacidade de programação muito maiores. Com este software, podemos programar 67 movimentos diferentes, para além de adicionar, com a ajuda de um cartão de memória SD, novas falas e personalidades. Em suma, o Robo Sapiens Media é uma verdadeira criatura de ficção científica, mas uma que já podemos ter em nossa casa. Eu acho que ele merece uma salva de palmas, não acham? Na nossa próxima experiência, vamos pôr este relógio a funcionar sem utilizar uma pilha convencional. Como é que vais fazer isso? Já vamos ver. Para já, ele está a funcionar com uma pilha de 1,5 V, normal, que está aqui atrás. Sim. E que eu agora vou tirar. Está no meio-dia e o relógio parou. Obviamente, eu tirei-lhe a pilha, o relógio parou. Vamos pôr esta pilha aqui. E não é esta que vamos utilizar. Vamos fazer a nossa própria pilha. Eu estou curiosa. Estás? Sabes o que é que vamos usar? Não. Vou dar uma pista. É um líquido. E de verão, pelo menos eu gosto assim, com um pouquinho de açúcar e gelo, uma delícia. Alguma ideia? Com sumo de limão, Lionel. Com sumo de limão, exatamente. É isso mesmo. Queres saber como é que se faz? Quero. Está muito bem. Vou pousar o relógio aqui. Ora bem, nós temos aqui estes 2 fios. São fios de cobre. Sabes que o cobre é um condutor de eletricidade. Sim. Pronto, eu vou colocar um dos fios num dos sítios onde estaria o polo negativo da pilha e o outro, assim, onde estaria o polo positivo da pilha. Certo? Sim. E agora, em cada um destes fios de cobre, vamos colocar um metal diferente. Neste aqui, que é, deixa-me confirmar, o polo negativo, vamos colocar isto que aqui está, que é uma fita de magnésio, que é um metal maleável, consegue-se dobrar assim com facilidade. Que eu, entretanto, lixei com uma lixa, é importante que fique bem lixado, e vamos colocar aqui no polo negativo. Entretanto, eu vou prender já no copo, assim. Certo? Tens que prender no copo. Sim, convém. Sim. E no outro polo, portanto, onde estaria o polo positivo da pilha, vamos colocar uma placa de cobre, que é um condutor de eletricidade, como já disse. Convém também que fique bem lixado, damos aqui com uma lixa para tirar estes óxidos que estão à superfície, e quando estiver assim brilhante, com esta cor típica do cobre, podemos utilizar. Vamos então prender ao fio de cobre, que está ligado ao polo positivo, e colocamos dentro do copo. Até agora, vamos ver o que é que aconteceu ao nosso relógio. Nada, continua parado. Continua parado, porque falta o ingrediente essencial, que é O sumo de limão? o sumo de limão. Vamos lá então deitar o sumo de limão no copo.
Queres mesmo que eu deite sumo de Quero, limão? claro. Deita o suficiente até cobrir os dois metais, portanto, o magnésio e o cobre. É bom? Tá bom? Tá bom? Sim. E lá está o nosso relógio a funcionar. Com sumo de limão. Com sumo de limão, é verdade. Bem, incrível. Na prática, o que nós fizemos aqui foi uma pilha elétrica. Consegues ver aqui junto ao magnésio? Este gás é hidrogênio, que resulta da reação química que está a ocorrer entre o ácido do sumo de limão e o magnésio. Chama-se isto uma reação de oxidação-redução. Ao mesmo tempo, está a dar-se uma transferência de eletrões que percorrem os fios de cobre e criam uma corrente elétrica muito fraca. Bem, muito fraca, mas suficiente para pôr a funcionar o nosso relógio. Exatamente, e cá está ele a funcionar. Hoje, no Mundo Vivo, espreitamos o interior das células. Todos os seres vivos são constituídos por células. No nosso caso, 72 trilhões, para ser mais preciso. Cada célula tem uma membrana celular, 100.000 vezes mais fina que um cabelo, que envolve todo o citoplasma e faz a fronteira entre o interior e o exterior, servindo uma função semelhante à da pele. Vendo de perto, a membrana é uma estrutura dinâmica, formada principalmente por gorduras e proteínas, que em conjunto determinam o que passa ou não passa, para dentro ou para fora. É também essencial para a adesão celular, importante na formação de tecidos e para permitir o movimento. Outra estrutura fascinante é o citoesqueleto, que, além de dar forma à célula, é muito importante para o transporte de moléculas dentro dela. Formando trilhos microscópicos extremamente dinâmicos que aparecem e desaparecem dependendo das necessidades da célula, o citoesqueleto indica às proteínas motoras o caminho para levarem a sua carga. Bem, estamos de volta com o enigmático de hoje para sabermos finalmente a solução. E eu tenho que lhe dizer que eu tentei dobrar esta folha, mas só consegui dobrar até 6 vezes, lá, com algum esforço, 7. Portanto... É preciso dobrar 43 vezes mais? Mas Isso não como se é que vai ser consegue. possível eu saber a altura do papel se eu conseguisse dobrar 50 vezes? Só fazendo as contas. E como é que eu faço as contas? Bem, temos que medir a espessura de uma folha de papel. Para começar, temos aqui uma resma. Se medirmos a espessura da resma, vemos que ela tem de altura 6,5 centímetros. Portanto, 500 folhas medem 6,5 centímetros de altura, o que quer dizer que cada folha tem de espessura 0,13 milímetros. Dobrando uma folha uma vez, fica-se com a espessura de 2 folhas. Dobrando outra vez, fica-se com a espessura de 4 folhas. Depois 8, 16, 32. Trata-se, no fundo, de elevar o número 2 ao número de dobragens e multiplicar depois isso pela espessura de uma folha. Ao fim de 50 dobras, 2 elevado a 50 é 1,12 mil milhões de milhões. E a altura do papel será 146 milhões de quilómetros. Bem, quem diria 146 milhões de quilómetros? Eu não acredito, isso é astronómico. É astronómico, é exatamente astronómico, é a distância da Terra ao Sol. Melhor, é a distância por esta época do ano, pois ela varia ligeiramente, já que a órbita da Terra não é circular, é elíptica, ocupando o Sol um dos focos da elipse. Bem, é inacreditável. Quem diria que a altura de papel cresce tanto? Um crescimento deste tipo diz-se geométrico ou exponencial. É um crescimento surpreendente. Há uma outra história parecida que fala também deste crescimento surpreendente e que te vou contar. A lenda é narrada em várias versões. Segundo uma delas, passa-se em Ambanlapusa, no sul da Índia, onde vivia um rei poderoso que gostava muito de jogar xadrez. Krishna, uma divindade hindu, apareceu um dia ao rei, disfarçado de sábio. Desafiou para um jogo de xadrez, dizendo que quem perdesse tinha de pagar em grãos de arroz da seguinte forma. Na primeira casa do tabuleiro, colocava-se um grão de arroz. Na segunda casa, 2 grãos. Na terceira, 4 grãos. E por aí adiante, até à 64ª casa. O rei achou o prémio modesto. Disse disposto a pagar muito mais, se perdesse. Mas aceitou. É escusado dizer que Krishna ganhou o jogo. E o rei mandou trazer o arroz para pagar ao adversário. Os servos começaram a trazer bagos de arroz. Depois sacos. E rapidamente viram que não conseguiam arranjar arroz suficiente
para pagar ao vencedor. Nessa altura, Krishna revelou-se na sua verdadeira forma e disse ao rei: não te preocupes que não vais conseguir pagar a dívida, mas promete-me que todos os dias ordenarás que no teu templo deem de graça Pa'al Payasam, que é um arroz doce indiano, a todos os peregrinos que por aqui passarem. E é assim que ainda hoje, em Ambalapusa, há sempre arroz doce para os peregrinos. É uma bonita história. É uma bonita história. E sabes quantas toneladas de arroz ficou o rei a dever a Krishna? Bem, não imagino, deve ser outra vez um número astronómico. É astronómico. Como 1000 grãos de arroz pesam cerca de 25 gramas, feitas as contas, o rei teria de arranjar 461 mil milhões de toneladas de arroz. É imenso. O mundo inteiro produz por ano, atualmente, cerca de 400 milhões de toneladas. O que quer dizer que seriam necessários 1000 anos da produção atual de todo o mundo para pagar a dívida do rei. Inacreditável, o rei devia ter estudado matemática, porque não havia maneira de colocar essa quantidade toda de arroz neste tabuleiro. Que grande enigmático, mais uma vez. Até para a semana com mais surpresas matemáticas. Até para a semana. Bem, e chegámos ao fim de mais um AB Ciência. Hoje mostrámos-vos uma série de coisas fantásticas de química, de física, matemática, ciências naturais e tecnologia. E lembram-se do carro que levantámos no início só com uma alavanca? É o mesmo princípio que temos aqui aplicado a este balancé. Pois é, no balancé também há um fulcro e 2 braços, mas se estes forem do mesmo tamanho e o peso das pessoas for semelhante, então o sistema fica em equilíbrio. Vamos lá tentar equilibrar o nosso sistema. E já está. Agora, Carlota, achas que nós conseguimos manter o sistema em equilíbrio se acrescentarmos mais uma pessoa desse lado? Eu acho que sim. Queres vir? Calma, mas para isso vamos ter que mudar o apoio do nosso balancé. Vamos a isso? Vamos a isso. Vamos? Apagar. Vocês os dois para o lado de lá, eu fico do lado de cá. Podem continuar. Agora o meu peso é menor do que a soma dos vossos pesos, mas em princípio, porque o braço do balancé do meu lado é maior, devemos conseguir equilibrar o sistema. E foi por isso que mudámos Exatamente. o ponto de apoio. Para que o braço do meu lado seja mais comprido. Vamos ver. E cá está, em perfeito equilíbrio. Até para a semana! Até para a semana, aprendam muito. Consultem o nosso site www.abciencia.net.